sejam muito bem-vindos a este canal de áudios books. Caso você não tenha se inscrito, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Estamos estudando o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 27. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. O bispo não tinha costume de andar com muito dinheiro, e o homem com o pedaço de pau que estava revistando começou a xingar quando viu que ele tinha somente uns trocados. Enquanto xingava, o outro disse com toda brutalidade: "Tire o relógio dele! Vamos pegar o que pudermos." O assaltante com um pedaço de pau estava para pôr a mão na pulseira para abri-la, mas ouviu o barulho de passos que se aproximavam. "Para trás da cerca, ainda nem o revistamos direito. E você, fique de boca fechada, se não ficar quieto..." O homem com o revólver fez um gesto com a arma e, junto com o comparsa, empurrou e puxou o bispo através de uma abertura na cerca. Os três ficaram ali no escuro, quietos até que os passos deixaram de ser ouvidos. "Então, já pegou o relógio?" perguntou o que segurava o revólver. "Não, a pulseira está presa." E xingou de novo. "Então pode arrebentar?" Não a arrebentem", disse o bispo, e era a primeira vez que ele falava. "A pulseira foi presente de um amigo que prezo muito. Seria muito ruim vê-la quebrada." Ao ouvir a voz do bispo, o homem com o revólver estremeceu, como se tivesse sido atingido pela própria arma. Com um rápido movimento da outra mão, virou a cabeça do bispo na direção de uma luz que vinha da rua, enquanto se aproximava dele. Então, para a surpresa do seu comparsa, disse asperamente: "Esqueça o relógio, já pegamos o dinheiro, isso chega." "Isso chega? São 50 centavos, você não sabe contar? Deixe o relógio com ele e devolva também o dinheiro. É o bispo que estamos assaltando." "O bispo, entende? E daí? Nem que fosse o presidente dos Estados Unidos. Estou lhe dizendo, devolva o dinheiro, senão vou estourar sua cabeça com esse revólver", respondeu. Por um momento, o homem com a madeira pareceu hesitar diante dessa estranha reviravolta, como se estivesse avaliando a intenção do comparsa. Então, jogou o dinheiro de volta no bolso que havia revistado. "Pode abaixar as mãos, senhor." O assaltante baixou o revólver devagar, mas ainda vigiando o comparsa e falando asperamente, mas com respeito. Aos poucos, o bispo abaixou as mãos junto ao corpo e olhou amistosamente para os dois. Na penumbra era difícil distinguir os rostos. Ele estava livre para ir embora, mas ficou ali imóvel. "O senhor pode ir. Não precisa mais ficar aqui por nossa causa." O homem que estivera falando o tempo todo virou-se e sentou-se sobre uma pedra. O outro ficou cavando o chão com um pedaço de pau, olhando fixamente para baixo. "Mas é justamente por vocês que resolvi ficar", respondeu o bispo, e sentou-se sobre uma tábua que se despregara da cerca. "O senhor deve gostar da gente. Às vezes as pessoas acham difícil se separar de nós", disse o homem dando uma gargalhada enquanto se levantava. "Cala a boca!" gritou o outro. "Estamos a caminho do inferno. Precisamos de melhores companhias, que não seja a nossa ou a do diabo. Se vocês permitirem que eu os ajude", disse o bispo de modo gentil, até carinhoso. O homem sentado sobre a pedra olhava fixamente para o bispo no meio da penumbra.
Depois de um instante de silêncio, resolveu falar como se tivesse mudado de ideia. O senhor se lembra de mim? Não, respondeu o bispo. Está muito escuro e não consigo enxergá-lo direito. Está me reconhecendo agora? Disse ele, tirando o chapéu, enquanto se levantava e chegava bem perto do bispo. Seus cabelos eram negros como carvão, exceto uma mecha branca no alto da cabeça, do tamanho da palma da mão. Quando o bispo viu aquilo, estremeceu. As lembranças de 15 anos atrás começaram a lhe ocorrer. O homem o ajudou a se lembrar. O senhor se lembra de um dia, já faz uns 15 anos ou mais, um homem chegou em sua casa e contou-lhe uma história sobre a esposa e o filhinho que haviam morrido num incêndio, num cortiço em Nova York? Sim, estou me lembrando agora. O outro assaltante parecia estar ficando interessado na conversa. Parou de cavar o chão e ficou quieto, escutando o que os dois falavam. O senhor se lembra de como me recebeu em sua casa naquela noite e no dia seguinte passou o tempo todo procurando emprego para mim? Quando o senhor conseguiu um trabalho num depósito, eu prometi que iria largar a bebida, porque o senhor havia me pedido que tentasse. Lembro-me disso agora. Espero que você tenha mantido sua palavra. O homem deu uma risada colérica e bateu com a mão na cerca com tanta força que chegou a verter sangue. Mantido a palavra? Depois de uma semana, eu estava bêbado de novo. Eu não parei mais de beber, mas nunca me esqueci do senhor nem de sua oração. O senhor se lembra da manhã seguinte em que fui à sua casa? Vocês faziam uma reunião de oração depois do café da manhã e o senhor me convidou para ficar e participar com os outros? Aquilo mexeu comigo. Minha mãe tinha o hábito de orar. Consigo enxergá-la ajoelhada ao lado da minha cama quando eu era garoto. Meu pai chegou uma noite e chutou-a enquanto ela estava de joelhos orando por mim. Eu nunca me esquecerei da sua oração naquela manhã. O senhor orou por mim do jeito que minha mãe fazia e não parecia se importar com o fato de eu estar mal vestido, com uma aparência repugnante e meio bêbado quando bati em sua porta. Mas que vida eu tenho levado! Eu vivo dentro dos bares, um verdadeiro inferno na terra, mas aquela oração que o senhor fez ficou para sempre comigo. Minha promessa de parar de beber foi logo quebrada. Eu perdi o emprego que o senhor tinha conseguido para mim e acabei indo parar numa delegacia 2 dias depois. Mas nunca vou me esquecer do senhor nem de sua oração. Não sei que bem ela pode ter me feito, mas nunca me esqueci dela. E não vou encostar a mão no senhor nem deixar que alguém lhe faça mal. Então, o senhor está livre para ir. É por isso. O bispo não se mexeu. Em algum lugar, um relógio da igreja soava, marcando 1h da manhã. O homem colocou o chapéu de volta na cabeça e foi sentar-se sobre a pedra. O bispo estava pensando com todo empenho. Há quanto tempo você está sem emprego? Perguntou ele. E o outro, que estava em pé, respondeu pelo comparsa. Já faz mais de 6 meses que não trabalhamos. Nenhum de nós dois, a não ser que o senhor considere que assaltar seja trabalho. Acho um tipo de trabalho muito cansativo, principalmente quando numa noite como esta não conseguimos nada. Se eu arrumasse trabalho para vocês dois, vocês largariam esta vida e começariam tudo de novo? Para quê? Disse o que estava sentado, demonstrando irritação.
Já me recuperei uma centena de vezes. Cada vez vou piorando minha situação. O diabo está fechando o cerco sobre mim. Tarde demais. Não, respondeu o bispo. Ele nunca havia sentido pelas almas perdidas o que estava sentindo naquele momento. Durante todo aquele tempo, estivera orando: ó Senhor Jesus, dá-me o coração desses dois, e eu os darei a ti. Não, repetiu o bispo. O que Deus quer de vocês dois? Não importa tanto o que eu quero, mas Ele quer o que eu vou fazer nesse caso. Vocês dois são de valor infinito para Ele. Então sua incrível memória veio socorrê-lo para que fizesse um apelo como ninguém jamais havia feito em tais circunstâncias. Ele se lembrava do nome do assaltante, apesar de todos aqueles anos que haviam passado entre aquela hora e o dia em que o homem havia ido à sua casa. Burns, disse ele, numa demonstração de grande preocupação pelos dois. Se você e seu amigo aqui forem para casa comigo esta noite, eu conseguirei para vocês dois um emprego honrado. Vou acreditar e confiar em vocês. Vocês dois são relativamente jovens. Por que Deus haveria de desistir de vocês? O que importa é que recebam o amor do nosso grande Pai. O fato de que eu devo amá-los não representa tanto, mas se vocês precisam sentir que existe amor neste mundo, haverão de acreditar em mim quando digo: meus irmãos, amo vocês, e no nome daquele que foi crucificado pelos nossos pecados, não posso permitir que se percam. Venham, coragem, tentem de novo. Deus está do lado de vocês. Ninguém, a não ser Deus, vocês dois e eu, precisa saber do que aconteceu aqui esta noite. Ele lhes terá perdoado o que fizeram no momento em que lhe pedirem. Vocês vão ver que é verdade. Venham, vamos lutar juntos, vocês dois e eu. Vale a pena lutar pela vida eterna. Foi para os pecadores que Cristo veio. Farei o que puder por vocês. Ó Deus, dá-me a salvação desses dois homens. E irrompeu numa oração que era a continuação do apelo que lhes fizera. Não havia outra forma de dar vazão a seus sentimentos reprimidos. Não muito tempo depois de começar a orar, Burns estava chorando, sentado com as mãos no rosto. Onde estavam agora as orações de sua mãe? Haviam sido acrescentadas ao poder da oração do bispo. E o outro, mais resistente, menos tocado, sem conhecimento prévio do bispo, inclinava-se sobre a cerca. A princípio, impassível, mas, à medida que a oração continuava, ele começou a ser atingido pela força sobrenatural do Espírito Santo que se movia sobre sua vida brutalizada, violenta e desumana. A mesma presença sobrenatural que derrubara a Paulo na estrada de Damasco e se manifestara na igreja de Henry Maxwell no dia em que convidou os membros a seguirem os passos de Jesus, a mesma que se mostrou irresistível quando chegou à igreja da Nazareth Even, agora neste canto imundo de uma grande cidade, manifestava-se também na vida de dois pecadores perdidos. A oração parecia ter quebrado a blindagem que durante anos os havia impedido de ser atingidos pela comunicação divina. E eles mesmo estavam completamente estarrecidos com aquilo. O bispo parou de orar e, no primeiro momento, nem ele nem os homens percebiam
o que acabara de acontecer. Burns continuava sentado com a cabeça apoiada sobre os joelhos. O outro olhava para o bispo com uma fisionomia que parecia querer dar espaço para o temor, o arrependimento, a perplexidade. Então o bispo ficou em pé. Vamos, meus irmãos, Deus é bom. Vocês vão passar esta noite na comunidade e eu cumprirei o que lhes prometi em relação ao emprego. E os dois o acompanharam em silêncio. Quando chegaram à comunidade, já passava das 2 da madrugada. O bispo os fez entrar e levou-os a um quarto e parou por um instante junto à porta. Sua figura alta e imponente e seu rosto estavam iluminados pela glória divina. Deus os abençoe, meus irmãos, disse ele, saindo depois de dar-lhes sua bênção. Na manhã seguinte, quase sentiu medo de encarar os dois, mas as impressões da noite não haviam desaparecido. Fiel à sua promessa, conseguiu emprego para eles. O zelador da comunidade precisava de um ajudante, pois o trabalho ali estava aumentando, e Burns ficou com a vaga. O bispo também conseguiu para o outro homem o emprego de motorista de uma fábrica de empilhadeiras, não muito longe da comunidade, e o Espírito Santo atuando na vida desses 2 homens marcados pelas trevas do pecado, iniciou sua maravilhosa obra de regeneração. Até o próximo capítulo.